Quando a gente escreve um texto para a TV, a gente não deve tirar os artigos, principalmente nas manchetes. O uso do artigo, ele tem uma função importante, que é deixar o texto coloquial. A gente também não pode ficar colocando muito adjetivo, porque muito adjetivo ele enfraquece a qualidade e o impacto da informação. Às vezes você está colocando adjetivo para impactar e aí soa forçado. Enfim, deixa a imagem falar por si só, não fique adjetivando tanto. Só adjetive quando você vai acrescentar uma informação importante naquela frase. Se o adjetivo não acrescentar alguma informação, não use. Substantivos fortes e verbos na voz ativa devem ser usados, porque eles reforçam a densidade do texto. Então, use verbos, principalmente na voz ativa. Use substantivos. Nomeie quem são as pessoas dos seus textos, isso é importante. E não confunda os pronomes demonstrativos este com T no final e esse com S. Este indica o que está mais próximo de quem está falando ou escrevendo. Esse indica o que está mais longe de quem fala ou de quem escreve. E a gente tem que ter bastante atenção também com os gerúndios. Os gerúndios deixam frases longas e enfraquecem o texto. Então, é legal a gente não usar e principalmente nunca iniciar uma frase com gerúndio. Tem que ter cuidado também com o queísmo. O uso excessivo de ques na frase prejudica o ritmo e empobrece o texto. E a gente tem que avaliar bem os verbos que a gente usa nas declarações. Por exemplo, a gente usa demais os verbos fulano disse, fulano afirmou, mas quando a gente fala que ele informou, significa que ele relatou um fato. Quando a gente fala que ele garantiu, significa que ele assegurou dar certeza absoluta sobre aquilo. Quando a gente fala que ele declarou, significa que ele pronunciou alguma coisa. Quando admitiu, significa que ele confessou alguma coisa. Já o verbo advertir, ele é ambíguo. Ele tem o sentido de censurar, de chamar atenção e etc. É bom nem usar. E a gente tem que ter cuidado também com os verbos dever e poder. Eles são ambíguos e indicam capacidade e possibilidade. Dever deve é uma capacidade e pode é uma possibilidade. E o verbo querer também indica intenção, ele quer alguma coisa e nunca uma decisão. Prefira sempre o uso do presente no indicativo e do futuro composto quando a gente for se referir ao que será realizado, ou seja, é melhor ouvir o presidente viaja amanhã ou o presidente vai viajar amanhã. O primeiro está no presente no indicativo, viaja, e o segundo, o futuro composto, vai viajar, do que o presidente viajará amanhã. Fica mais simples as duas primeiras alternativas, né? E a gente também sempre vai usar o cargo, a profissão ou o título para identificar uma autoridade, uma personalidade. Então, a forma de tratamento deve vir antes do nome. No caso, por exemplo, de uma pessoa que morreu no exercício da função, no exercício do cargo, a gente não coloca esse, tá? Mas pessoas consagradas dispensam qualificação, como Pelé, Madonna, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, enfim, a gente já sabe quem elas são, a gente não precisa informar antes a profissão delas para que as pessoas entendam de quem a gente está falando, né? Nos casos em que as pessoas são conhecidas pelos nomes completos, a gente tem que manter esses nomes completos e não é legal usar dona, doutor, senhor ou senhora no texto. Use o nome das pessoas. Além disso, é importante redigir os números por extenso. Quando a gente for escrever, a gente não vai escrever os números em numerais, a gente vai escrever os números por extenso. Isso porque facilita a leitura, né? E também, quando a gente escreve em programas que já contam o tempo da narração do apresentador, por exemplo, quando a gente escreve números, o tempo vai ser um tempo incerto, não vai ser o tempo correto que aquele número será lido pelo apresentador.
Mas quando os números fazem parte dos letterings, que são aqueles caracteres que são escritos na tela, eles não devem ser escritos por extenso, aí a gente pode colocar em numerais. Em alguns casos, os números eles podem ser simplificados para que o telespectador capte melhor a informação. Por exemplo, a informação vai ser muito mais clara se a gente escrever que o prêmio da loteria é de R$ 8.400.000 ao invés de R$ 8.401.795,76. Então, a gente pode arredondar que o prêmio da loteria é de pouco mais de R$ 8.400.000. Isso para uma notícia, a gente de televisão, né? Agora, se a gente estiver escrevendo para impresso, a gente vai escrever o número correto, o número exato até os centavos. E aí, no caso, pode ser em numeral também. Mas a gente nunca pode arredondar o número quando ele for a notícia principal daquela reportagem, daquela matéria. Por exemplo, o aumento no preço da gasolina vai ser de 6%. Se for de 6,1%, a gente tem que escrever 6,1, tem que dizer 6,1. Não dá para arredondar nesses casos. E é preciso atenção quando a gente escreve milhas estrangeiras, porque, por exemplo, quanto que vale uma milha terrestre, ou uma milha náutica, ou um nó, ou um pé? São termos que indicam extensão, altura e velocidade, usados tanto na aviação quanto na marinha. A gente não pode confundir também altura com altitude. Altitude é a partir do nível do mar e altura é a partir do solo. Acidentes geográficos e acidentes aéreos são expressos em altitude, ou seja, a partir do nível do mar. Já no caso de velocidades, milhas, nós, a gente tem que sempre escrever o equivalente a quilômetros por hora, que é o que a gente usa no Brasil, né? Que é o que é comum para as pessoas e que elas vão entender o que realmente significa. Quando a gente estiver falando de lugares, a gente tem que sempre identificá-los, porque o telespectador nem sempre sabe onde fica cada cidade, cada país. Por exemplo, Afeganistão, na Ásia Central, Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E isso, gente, a gente usa, por exemplo, em matérias que vão ser veiculadas, em reportagens que vão ser veiculadas não só localmente, porque matérias locais as pessoas sabem que Uberlândia fica no Triângulo Mineiro, mas se essa matéria for exibida em outro estado, por exemplo, é importante que a gente coloque que é em Minas Gerais, né, ou a região no Triângulo Mineiro. E a gente tem sempre que lembrar que a gente tem a ajuda de recursos visuais, como mapas, né, que facilitam a identificação dos lugares. Então, em certas situações, é bom usar esses mapas. Outra dica: as siglas mais conhecidas não precisam ser desdobradas nos nomes, né, que a compõem. Então, a gente pode falar INSS, FMI, ONU, e na hora de escrever para o apresentador ler, é legal a gente separar essas letras por hífens, porque facilita a leitura. Mas quando as siglas são lidas como palavras, aí a gente não coloca esses hífens, como, por exemplo, Fiesp, né, que todas as letras lidas em conjunto formam uma palavra. Algumas siglas estrangeiras que são pouco conhecidas podem ser adaptadas. Por exemplo, Fed, a gente pode dizer que é o Banco Central dos Estados Unidos. FAO, a gente pode dizer que é a Organização das Nações Unidas de Incentivo à Agricultura. Então, a ideia, gente, é que a sigla, se ela for conhecida, pode ser dita como sigla. Se ela não for tão conhecida, ela precisa ser explicada. É bom também que a gente evite na televisão o estrangeirismo. Mesmo que seja de uso frequente, as palavras estrangeiras não são de conhecimento de todos os telespectadores. Mas se a palavra for mesmo necessária, a gente usa e explica o significado. Os termos técnicos também devem ser explicados. Tem expressões que são conhecidas apenas pelos profissionais daquela área. Isso acontece muito com médicos, economistas, advogados. Então, temos que explicar os termos técnicos. E temos que pedir para os entrevistados também que, ao dizer esses termos técnicos, explique o que eles são, ou que possam fazer analogias para facilitar o entendimento do telespectador. Além disso, precisamos evitar a redundância,
principalmente nas entradas ao vivo, né? Porque na entrada ao vivo você não tem muito controle daquilo que você está dizendo e acaba repetindo, ou seja, sendo redundante. Por exemplo, os deputados da CPI do narcotráfico contestaram o resultado do laudo. Isso é uma redundância, gente, porque laudo já é um resultado. Então, o correto dizer seria que os deputados da CPI do narcotráfico contestaram o laudo. Outro exemplo, a chuva que cai prejudica o trânsito em São Paulo. A chuva sempre cai, gente, então não precisa dizer que ela cai, só dizer que a chuva prejudica o trânsito em São Paulo. Agora vem aqui uma lista bem grande de palavras ou expressões a serem evitadas nos textos de televisão. Vamos lá. Acrescentar mais um dado. Se acrescentar já é mais alguma coisa, né? Adiar para depois. Adiar já é para depois. Ambos os dois. Ambos já é os dois. Anexar junto. Anexar já é colocar junto. Além de a nível de, até mesmo, atirou com arma de fogo, avançar para frente, calor senegalesco, coisa de cinema, completamente perdido, consenso geral, conviver junto, condição sine qua non, coroado com êxito, descer para baixo, digna de louvor, suas metades iguais, e nem, em nome da moral e dos bons costumes. Isso, gente, já caiu no ridículo, né? Já foi tão usado que hoje em dia deve estar em desuso, não deve ser usado mais. Entrar dentro, entidades aqui representadas, eximir de culpa, exportar para fora, famoso artista, fato real, gente, se é fato, é real. Ganhar grátis, se é grátis, já a pessoa já ganhou, né? Há 10 anos atrás, se é A com H, craseado, já é atrás, já tem um embutido aí uma passagem de tempo, então não precisa você escrever atrás também. Homem de negócios, é uma expressão em desuso também. Impiedosa goleada, imprensa escrita, falada e televisionada, isso a gente ouve muito, né? Inteiro dispor, manter o mesmo time, se é manter já é o mesmo. Marco histórico, se é um marco já é histórico. Mau tempo reinante, mera coincidência, coloca só coincidência. Misturar juntos, monopólio exclusivo, momento crucial, mormaço quente, não tem mormaço frio, né? Novidade inédita, também não tem novidade velha. Numeroso público presente, é muito formal, gente, não vamos usar expressões formais. Passado de glória, muito pomposo. Pavoroso desastre, sua opinião. Pivô da tragédia, super clichê. Planejamento antecipado, se é um planejamento, já é antecipado. Prefeitura municipal, simplesmente prefeitura, já dá para entender, né, que é a prefeitura. Previsão para o futuro, se é uma previsão, já é para o futuro. Recuar para trás, sagrou-se campeão, sair fora, sol escaldante, sob fogo cruzado, solenidade de praxe, somar 5 mais 5, subir para cima, surpresas inesperadas, vias de fato, vistas grossas, voltar atrás. Gente, não usem, por favor. Empobrece o texto. Agora a gente fala sobre a estrutura do texto. Na hora de escrever o texto, o jornalista deve pensar na cabeça da matéria, né? Na cabeça daquela reportagem. Ou seja, o que vai ser lido pelo apresentador. Por que o repórter tem que pensar isso? Porque a cabeça é parte da notícia, ela é parte da reportagem. Ela tem que ser um componente da história, é uma introdução para o que vem a seguir. A cabeça deve conquistar, seduzir, convidar o telespectador a assistir a reportagem, deve agarrar o telespectador naquela hora, deve servir de isca para prender a atenção de quem está assistindo a TV. E a cabeça, ela deve ser uma preocupação tanto do repórter quanto do editor que vai finalizar a edição desse material e ajustar as informações para que a matéria seja composta pela cabeça e pelo VT. Então é preciso ter cuidado para não escrever a cabeça como se fosse uma lista de temas ou assuntos que serão desenvolvidos na matéria. Ou seja, não é para dar um resumo da reportagem, é para fisgar a atenção do telespectador. A gente também não pode, o que é um erro muito comum,
repetir na cabeça o que está escrito no primeiro off do texto. Já o texto em si, ele deve começar com o mais importante, o mais interessante, ou a melhor imagem, ou o melhor personagem, ou o melhor depoimento que você tem naquela matéria. A gente tem que procurar a novidade, o fato que atualiza a notícia e a torna mais atraente possível. E o texto deve ter uma sequência lógica na ordem direta. A regra é muito simples: sujeito, verbo, predicado, que é a frase direta mais fácil das pessoas entenderem o que a gente está falando. No texto de TV, a gente nunca vai complicar, sempre facilitar. E a gente tem que evitar começar os textos com as palavras continua, permanece. Por quê? Porque essas palavras dão a conotação de que o assunto já foi superado e aquela notícia não vale mais, ela já está velha. Então a gente tem que procurar um enfoque novo. E a pontuação, gente, merece uma atenção especial. O uso de sinais ortográficos, ele facilita a entonação da voz e a respiração do repórter. Por exemplo, em frases interrogativas, é legal fazer aquele uso da técnica espanhola de pontuação, de colocar no início da frase uma interrogação antes da frase começar, para a gente já dar a entonação no início daquela frase, que é uma pergunta, né? Assim, o jornalista não será pego de surpresa. E o formato do texto da TV, ele é do mesmo jeito há muito tempo, ou seja, do lado esquerdo do nosso script dessa matéria vão as informações de crédito do cinegrafista, do repórter, dos entrevistados, possíveis artes, e do lado direito o texto mesmo, a cabeça que vai ser lida pelo apresentador e as informações da reportagem, né? E é legal, gente, quando a gente terminar de escrever o texto, ler em voz alta, porque é a melhor maneira de evitar os erros. Com a leitura em voz alta, a gente pode descobrir problemas de sonoridade com as palavras. Também a gente consegue identificar erros de concordância, frases sem sentido, enfim, uma série de defeitos que podem comprometer a qualidade da informação. Então, essas foram as técnicas de redação para telejornalismo e a bibliografia utilizada foram esses livros: Reportagem na TV, O Texto na TV, Manual de Telejornalismo e o Ponto Eletrônico. Até a próxima videoaula!